Hello guys, Teacher Sheila here. Imagine this situation. Então vamos imaginar a seguinte situação. Estou em uma reunião e eu preciso perguntar qual a frequência que eu devo entregar um determinado relatório. Eu não sei perguntar sobre frequência. Você sabe? Pode me ajudar? Então vamos lá aprender? Hoje vamos falar sobre how often. Então, vocês sabem já que usamos how often para perguntar sobre frequência. Olha lá. How often is used to ask about frequency, meaning how many times something happens in a given period. Ou seja, usamos esse how often para perguntar sobre frequência. Quantas vezes alguma coisa acontece, quantas vezes alguma coisa deve acontecer em um determinado período. The answer usually includes frequency adverbs, exact time frames or specific schedules. Ou seja, a resposta normalmente vai incluir advérbios de frequência, tempo exato ou uma agenda específica. Vamos ver como a gente faz perguntas com how often? Então, olha lá. Primeiro caso, a gente usa esse how often para querer saber a frequência de atividades regulares que acontecem com muita frequência. Olha lá alguns exemplos. How often do you attend team meetings? Qual a frequência que você atende reuniões de equipe? How often does the company send performance reports? Qual a frequência que a sua empresa envia relatórios de performance, de desenvolvimento? How often do you update the project timeline? Qual é a frequência que você precisa atualizar a linha do tempo do projeto, né? Quais seriam possíveis respostas para isso? Every Monday, toda segunda-feira, é um período específico. Twice a week, 2 vezes na semana, é uma frequência. Once a month, uma vez por mês, também é uma frequência. Mas vamos olhar um pouquinho sobre a estrutura dessa pergunta? Vocês se lembram que o how often é uma daquelas WH words? Ou seja, o how often é um dos pronomes interrogativos. E quando eu vou fazer uma pergunta usando esses WH words, a ordem da minha pergunta vai ser o WH word mais o verbo to be, se ele existir na frase, ou o auxiliar. No presente, o auxiliar é do e das. Lembra disso? Eu uso do quando eu estiver falando dos pronomes I, you, we, they, né? E das quando o pronome devia ser he, she ou it, né? Bom, isso no presente. E no passado? Qual que é o auxiliar que eu uso para o passado? Did. Tenho que lembrar que logo após utilizar um auxiliar, eu uso o verbo na forma base. Ou seja, não tem mais S, não tem mais ED, né? É o verbo sozinho, sem o to. Depois do auxiliar, eu vou colocar o quê? O sujeito, que é a pessoa ou objeto do qual eu estou perguntando. Então, aqui na minha primeira pergunta, how often do you attend team meetings? You é o sujeito. Na segunda pergunta, how often does the company send performance reports? The company é o meu sujeito, ok? Então, depois do sujeito, colocamos o verbo principal, que é o verbo que vai indicar a ação a ser tomada, ok? Então, agora que já recordamos isso, podemos ir para frente. Outro caso é quando a gente pergunta sobre reuniões, sobre agendas, né? Vamos ver alguns exemplos. How often does the manager check the budget? Qual a frequência que o gerente verifica, checa o orçamento? How often do we have department reviews? Qual a frequência que nós temos revisões do departamento? How often should we update our company policies? Qual a frequência que nós deveríamos atualizar as políticas da empresa? Respostas possíveis. Quarterly, que seria trimestralmente. Every 2 weeks, a cada 2 semanas. Annually, anualmente, né? Outro caso, vamos lá. Asking about employee tasks and responsibilities. Então, aqui a gente vai perguntar sobre as tarefas e responsabilidades dos colaboradores. Olha alguns exemplos. How often do you back up company data? Com qual frequência você deve fazer um backup dos dados da empresa? How often does your team send customer feedback reports?
Qual a frequência que a sua equipe envia feedback de relatórios dos clientes? How often do you train new employees? Qual a frequência que você treina colaboradores novos? Respostas possíveis. Every day, todos os dias. At the end of each month, no final de cada mês. Whenever we hire someone new. Whenever significa toda vez que. Então, toda vez que nós contratamos alguém novo, ok? Pessoal, se vocês estão entendendo a aula por completo, coloquem ali nos comentários, mas também, se tiver alguma dúvida, se tiver algum ponto que não ficou bem claro para vocês, coloquem ali também que a gente responde as perguntas e aí vocês tiram as dúvidas com mais facilidade. Então, vamos embora. Case number 4, asking about customer or client interactions. Eu vou então perguntar sobre as interações com os meus clientes ou consumidores. Exemplos. How often do we send promotional email to customers? Qual a frequência que nós enviamos e-mails promocionais para os consumidores? How often do you follow up with potential clients? Qual a frequência que você entra em contato, faz um follow-up com os seus clientes em potencial? How often do we receive product inquiries? Com que frequência nós recebemos perguntas ou pedidos de informação sobre nossos produtos? Respostas possíveis. Twice a month, 2 vezes por mês. Every 3 days, a cada 3 dias. It depends on the season. Depende da estação. Vocês estão percebendo como essas respostas possíveis podem variar? E agora, então, vamos falar sobre tendências de marketing e performance nos negócios. Alguns exemplos. How often do we analyze sales data? Qual a frequência que nós analisamos dados de vendas? How often do we review market trends? Qual a frequência que nós revisamos as tendências de marketing? How often does the company assess employee satisfaction? Qual a frequência que a empresa verifica a satisfação do colaborador? Respostas possíveis. Possible answers. Weekly, semanalmente. Every quarter, a cada trimestre. Twice a year, 2 vezes por ano. Ok? Muito bom. Agora vamos verificar como vocês aprenderam ali a montar as perguntas usando o How often. Então o ponto dessa lição realmente é como montar essas perguntas utilizando o How often. Portanto, o exercício de vocês, rewrite the following statement as questions using How often. Então agora, como o vídeo é gravado, o legal seria que vocês pausassem o vídeo um pouquinho e lessem com calma as frases e escrevessem, de verdade, escrever as perguntas para cada uma dessas respostas. Daqui a pouquinho a gente vai verificar as respostas corretas, ok? Então, olha lá. E we conduct training sessions every month. Conduzimos sessões de treinamento a cada mês. The HR department updates employee records weekly. O departamento de recursos humanos atualiza os dados, as informações sobre os colaboradores semanalmente. The company sends newsletters twice a year. A empresa envia newsletters 2 vezes por ano. The manager reviews sales reports every Monday. O gerente revisa os relatórios de venda toda segunda-feira. The finance team conducts audits annually. A equipe de finanças conduz auditorias anualmente. Então, bora lá verificar os resultados? E how often do we conduct training sessions? B. How often does the HR department update employee records? C. How often does the company send newsletters? D. How often does the manager review sales reports? And E. How often does the finance team conduct audits? Muito bem, então nessas perguntas eu quero saber a frequência com que essas ações são tomadas, correto? Agora, voltando lá no comecinho, se eu estiver naquela reunião, eu vou ter condição de saber a frequência em que eu devo fazer os meus relatórios, a frequência com que eu devo participar das reuniões, a frequência com que certas atividades são feitas dentro da minha empresa, certo?
Muito bem, então aguardamos os comentários, as dúvidas de vocês. E é por isso por hoje. Um beijo, até a próxima. Bye, bye.